tema hoje é fragrância da adoração. Aí, para o seu irmão acordar, perguntei ele aí, qual a fragrância da tua adoração? Você sabe qual é a fragrância da tua adoração? Então, queridos, porque a adoração é um tema muito ainda comentado, né? Só que para algumas pessoas, eu acho que ainda definem a adoração como apenas levantar as mãos durante um louvor. Só que, queridos, é muito mais além disso, né? O próprio conceito de adoração, eu acredito, para a gente entender o real conceito, a gente precisa da Bíblia, da palavra. Porque o próprio conceito de adoração não pode ser medida, comparada à revelação da palavra de Deus. Mas se a gente vê lá no dicionário, e a gente for procurar a definição da palavra adoração, em primeiro vai estar lugar, prestar culto, e segundo, um amor profundo. E essa segunda característica assim, da adoração, definição de adoração, ela se encaixa justamente com a adoração exigida por Deus. Uma adoração com amor profundo. Porque se alguém, né, ama uma pessoa ou uma coisa, um objeto, tem aquela profunda adoração, para adorar de forma perfeita, ela tem que expressar um amor profundo. Então, são duas coisas que andam juntas. Então, para a gente identificar uma adoração que é recebida por Deus e uma adoração que Deus não recebe, a gente vai lá acompanhar um livro que o nosso evangelista Lucas escreveu lá no capítulo 7. Ele registrou no capítulo 7, a partir do versículo 36. Ok. Então, vamos lá. O que Lucas registrou para a gente? Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher naquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas, depois o enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia que nele está tocando e que tipo de mulher é ela, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, disse ele. 2 homens devia a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquela a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pelo que ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até pecado perdoa? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Queridos, aqui Lucas ele registra para a gente o momento que Simão adora Jesus e no mesmo texto ele explana a maneira que a mulher adorou a Jesus. Então temos aqui 2 tipos de adoração. Mas antes disso eu queria falar um pouco de Simão e vocês vão me ajudar. Para quem conhece a história, quem era Simão? Quem foi Simão? Pelo que a gente leu aqui no texto. Simão era um homem quê? Religioso. A Bíblia fala que ele era um fariseu. O fariseu, ele segue rigorosamente as leis de Moisés. E possivelmente, como todos os fariseus, eles eram ricos, tinham boas condições. E como Simão propôs adorar a Jesus? O Lucas fala, lá no capítulo 7, 36, que o fariseu convidou Jesus para um jantar. Foi uma forma dele adorar a Jesus. Mas, queridos, se a gente vê como ele era fariseu, e a gente vê aqui no texto que ele não reconhecia Jesus, qual será, então, a intenção de Simão convidar Jesus para um jantar? Será que ele queria fazer um teste com Jesus? Ou, sei lá, que queria ver Jesus operando algum milagre, observar mais de perto o que Jesus falava? Porque até então ele não conhecia, não reconhecia Jesus como Filho de Deus, como Messias. Ele achava que Jesus era um profeta, ele suspeitava que Jesus era um profeta. Porque, assim, naquele tempo, quando se chamava alguém para um jantar, não era algo tipo assim, vamos lá em casa tomar um café, bater um papo, não era isso. Naquela altura, chamar alguém para jantar era algo público, era um jantar, era tudo preparado, com muito cuidado, aquela coisa importante.
E era realizado alguns atos litúrgicos, que eu pesquisei e trouxe aqui para vocês, também para a gente entender o porquê que Jesus falou aquilo para Simão. Então, quando chegava um convidado na casa, que eles convidavam para um jantar importante, público, primeira coisa que ele fazia, o dono da casa pedia para o servo lavar os pés do convidado. Isso simbolizava, significava uma boa hospitalidade. Em segundo lugar, quem o convidou, o dono da casa, ia até a pessoa, dava um ósculo santo, ou seja, um beijo na testa, que simbolizava boas-vindas. E em terceiro lugar, para finalizar, ele ungia a cabeça do convidado, simbolizando o respeito. E aí era cumprido esse ato. Só que Simão ele não fez nada disso. A Bíblia, na verdade, conta mais o que Simão não fez por Jesus. Ele simplesmente convidou Jesus para sua casa, mas não fez aqueles atos, nem o mínimo. Ele não fez, simplesmente só chamou. Então, assim, naquele momento, eu acredito que Simão, ele manifesta aquele caráter dele soberbo, sabe? Porque o mínimo ele não fez com Jesus. Né? E ele, como os demais fariseus, eu acredito que eles não reconheciam os seus pecados. Eles eram cheios da sua própria justiça. Agora, vamos falar da mulher. É interessante que o paradoxo de referência entre a mulher e Simão é interessante porque Simão, galera, era um fariseu. Significava santo, separado, né? Aquela pessoa que cumpria ali a lei de Moisés. E mulher, a Bíblia, ela titula como pecadora. Então, temos ali um fariseu, um santo e uma pecadora, que é o contrário de separado, né, que é o contrário de santo. E esse título, né, não associava posses e riquezas, porque eles achavam que a bênção de Deus não estava sobre os pecadores. Mas a adoração da mulher, o que foi que a mulher fez para adorar Jesus? Ao saber onde Jesus estava, essa mulher enfrentou o primeiro desafio da adoração. Você sabe qual é o primeiro desafio da adoração? Quem sabe? Quem arrisca? Queridos, o primeiro obstáculo da adoração é superar tudo aquilo que as pessoas vão pensar de você. Muitas vezes, o que você acha que a pessoa vai pensar de você, você não adora a Deus como deveria. Você se intimida. Analise comigo o texto. A mulher, a casa não era dela. Ela jamais ia ser convidada por um fariseu para habitar na casa dela. Só que ela foi, não se importou com quem estava na casa, para o jantar ser público, as pessoas poderiam estar ali nas janelas, nas portas, vendo o que estava acontecendo. E ela superou o obstáculo, ela não quis saber quem estava ali na casa, ela simplesmente foi e o adorou. Sabe por quê, querido? Todavia, o adorador, ele não está preocupado em quem vai pensar, no que ele faz, no que ele vai agir. Simplesmente, ele quer expressar o amor profundo que ele tem por Jesus, por Deus. Independente do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão falar, o que importa é eu expressar o meu amor profundo pelo meu Deus. E é isso que a gente tem que ter no coração. Sabe? Não observar o que as pessoas vão pensar de ti, pela expressão que tu está tendo, como tu está adorando a Deus. O que importa é que você, na verdadeira, no seu coração, você está expressando o seu amor profundo a Deus. E aí sim, quando você expressa o seu amor profundo, verdadeiro, você consegue ter uma adoração perfeita. A mulher ali, a gente sabe pelo texto que ela levou um vaso com perfume. Querido, eu tenho certeza que esse perfume ele foi muito além do que aquele jantar chique que o fariseu preparou para Jesus. Eu queria que você frisasse comigo essa frase, que eu quero que você guarde na ministração. Diga, o verdadeiro adorador sabe seu lugar. Ao entrar diante da casa de Jesus, a Bíblia fala que ela entrou na casa, ela foi diretamente para onde? Aos pés de Jesus. Esse é o lugar do verdadeiro adorador. Quando você quer adorar Jesus verdadeiramente, você sabe que os pés dele é o melhor lugar. Aquela mulher, quando ela entrou, foi diretamente aos pés de Jesus, porque ali ela conseguiu consolo, e ela foi lá e chorou, porque estava arrependida dos seus pecados, e beijava os pés de Jesus, simbolizando que o amor que ela tinha, aquela paixão que ela tinha, expressando o seu amor verdadeiro. Queridos, os pés de Jesus é o maior lugar onde o adorador pode estar. É o lugar melhor onde a gente possa expressar o nosso amor profundo. Sabe, se você é um adorador, mas mesmo assim você quer conseguir um lugar de destaque na mesa, queria te dizer, essa foi a adoração que Simão quis dar para Jesus. E uma adoração hipócrita, que não tem verdade. Mas a adoração daquela mulher, que ela viu o lugar dela, para onde ela ia, ela foi para os pés de Jesus. E esse é o lugar onde a gente realmente tem que buscar estar. Beijando, ungindo, amando.
nos arrependendo dos seus pecados, porque o adorador, ele reconhece os pecados. E ele sabe também que Jesus, ele é poderoso e único para nos colocar nos braços dele e nos perdoar. Né? E nos fazer ensinar a ser um verdadeiro adorador. Então, por que a adoração de Simão ela não foi aceita? Porque Simão não tinha convicção de quem Jesus era. Ele suspeitava que Jesus era um profeta. E naquele momento que ele viu a mulher adorando Jesus, beijando os pés dele, acho que a pouca certeza que ele tinha que Jesus era profeta foi embora. Porque ele fala, se esse homem é realmente profeta, ele sabe quem está tocando nele, é uma pecadora. Então, assim, como é que ele deixa essa mulher tocar nele? Se ele é profeta, ele não poderia deixar. Então, naquele momento, o Simão, em momento nenhum, ele reconhecia quem era Jesus. Mas um verdadeiro adorador, ele sabe que Jesus é muito mais além do que um profeta. Na terra, Jesus foi profeta. Mas um adorador de verdade que reconhece quem Jesus é, ele enxerga Jesus como Deus. E automaticamente, realmente se prostra e o adora. E dá a ele honra e louvor como ele merece. Que foi o que aquela mulher fez. Aqui eu queria deixar registrado algo que traz alegria para o meu coração. De servir a um Deus que é misericordioso. Porque a gente sabe que a gente, por merecedor, não merece nada, mas a graça dele é infinita. E a gente também tem que se dar a oportunidade de abrir o nosso coração para receber essa graça, essa misericórdia. E aqui, com muita alegria, eu quero louvar Jesus, porque, ainda que erramos o alvo, assim como Simão fez, Jesus não deixou Simão sem explicação. A Bíblia fala que ele traz aquele texto falando sobre Simão, sobre os devedores, para o Simão poder entender. Queridos, somente Jesus é capaz de julgar qualquer tipo de adoração. E nesse contexto, quando ele fala para Simão, quando ele responde o Simão, ele está expondo o coração de Simão e expondo também o coração da pecadora. Eu imagino Jesus falando, Simão, eu entrei na tua casa e tu não fez um mínimo para me receber. Não tive sequer nenhum mínimo de educação, não veio aqui beijar minha testa, não ungiu meus cabelos, não lavou meus pés. E essa mulher, desde que eu cheguei, está fazendo isso, que não era obrigação dela, era tua, porque foi tu que me convidou. Queridos, mas infelizmente essa verdade relacionada a Simão, ela ainda está em alta no dia de hoje. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós queremos Jesus na nossa vida, mas não damos dele a devida honra de rei, de Deus, de Senhor da nossa vida. Ele não se torna o centro da nossa vida. Às vezes nós encontramos na igreja, no caminho cristão, por tantos anos, mas ainda assim Jesus não é o centro da tua vida. Porque a adoração não é só simplesmente levantar o braço, é muito além disso. É a nossa atitude para com Deus. É o nosso comportamento para com Deus. Simão se achava um homem santo por ser fariseu, por seguir as leis. Mas no seu coração ele não aceitava quem Jesus era. Ele não aceitava que Jesus era Messias. Enquanto aquela mulher pecadora, titulada pecadora, ela foi sabia onde era o lugar dela de adoradora. Ela não se importou com quem ia pensar, não se importou com quem ia falar dela. Ela foi simplesmente para o lugar que é o lugar de adorador. E a bênção máxima do adorador é o perdão. Muitas vezes nós queremos a bênção materiais, bênção financeira, quero a bênção disso, quero a bênção aquilo. Querido, a maior bênção que a gente pode receber como adorador é o perdão. Faz a gente conviver e saber que Jesus pode perdoar os nossos pecados, vai muito além do que eu ter um carro, uma casa, talvez algo que você sonhe na sua vida financeira, ou sei lá. Gente, o perdão é o maior. Porque Jesus tem que ser o único na nossa vida. O fato da gente reconhecer que Ele nos perdoa e que Ele promete morada no céu para a eternidade, isso tem que ser o motivo da nossa alegria como adorador. Não sei se aqui o pessoal fala muito disso, às vezes a gente quer o abençoador, quer a bênção, mas não quer o abençoador. Muitas vezes a gente quer o que Jesus pode nos proporcionar, mas honrar Ele como rei, como Deus na nossa vida, muitas vezes a gente não quer. Aí se torna como Simão, hipócritas, vem para a casa de Deus, tem aquela caminhada cristã, mas o encontro com Jesus, o centro que deve ser a sua vida por Ele, a gente não permite. Muitas vezes a religiosidade nos impede de ter Jesus como centro da nossa vida. Isso é um dos obstáculos, o que era na vida de Simão. E não é diferente dos dias de hoje. Isso nos impede de reconhecer Jesus e colocar Ele no centro da nossa vida. Porque às vezes nos achamos autossuficientes, já achamos muitos crentões, muitos certos. Só que nosso coração está muito longe de ser contrito e sedento da presença de Deus. Quando a gente tem um coração contrito da presença de Deus, buscando a presença dEle, a gente não sai dos pés dEle. A gente aprende a ser humilde. A gente vê Ele chorando, clamando, sabendo que os pés dEle é o melhor lugar que a gente possa estar.
Então, através da revelação da palavra de Deus, nós podemos ver o verdadeiro adorador ele tem convicção dos seus pecados. E sabe que Jesus tem um poder para perdoar. E colocar a gente nos seus braços, e nos mimar, e dizer assim, olha, eu estou aqui, eu perdoo os seus pecados. Quando a gente se arrepende de fato, como aquela mulher fez. Então, através da palavra de Deus, é possível enxergarmos que a adoração a Deus, como eu falei, não se refere só em louvores, em levantar as mãos, aquele ritual todo litúrgico já pré-definido. A verdadeira adoração é a gente realmente ter atitudes para com Deus. E essa verdade ficou clara quando Jesus disse, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Queridos, voltemos um instante para Simão. Ele honrava Jesus ali como um jantar, que era de boca para fora. No seu coração rejeitava Jesus, ele não aceitava Jesus como ele de fato era. Ele achava que Jesus era um profeta. Mas aquela mulher com simples perfume assim, talvez poderia ser até as economias dela naquele momento, mas o perfume era o que ela tinha de melhor para oferecer a Jesus naquele momento. E ela levou. Então eu te pergunto, o que é que você tem de melhor hoje para oferecer a Jesus? Como é que está a tua adoração? No início eu perguntei, como é que está a fragrância da tua oração? Qual é a fragrância da tua adoração? Será que a fragrância da tua oração é uma fragrância assim, de hipocrisia? Que Jesus sabe que teu coração está muito distante dele? Que só honra de boca para fora? Mas seus caminhos estão todos tortos, suas atitudes estão tortas, erradas? Será que a nossa caminhada com Jesus está sendo a caminhada sincera, verdadeira? Como é que está a nossa adoração diante de Deus? O que te impede de ser um verdadeiro adorador? O que tu faz se sentir distante, sentir hoje, se analisar, e assim, hoje, poxa, eu acho que eu estou igual ao Simão. Eu estou aqui, mas meu coração está muito longe, meu pensamento está muito longe. Como será que está a fragrância da nossa oração? Como é que Deus está recebendo a nossa adoração? Ou será que a nossa oração não está subindo como um cheiro suave, como um perfume que agrada na narina de Deus? Eu queria deixar essa reflexão para você hoje, como adorador. Como é que está a tua adoração hoje? Eu queria que a banda subisse, por favor. Ministério de louvor. Fique de pé, querido. Eu queria que hoje você fosse para a sua casa, no final desse tempo, e você refletisse, como é que está a tua adoração, Senhor? Porque eu preciso avaliar como que eu estou. Eu passei anos de cristão, mas a gente precisa, sim, reavaliar como é que está a nossa adoração, como é que estão as nossas atitudes para com Deus. Sabe? E se tem um coração hoje ainda sedento de buscar a presença de Deus, Senhor, faz tempo que eu não sinto a presença de Deus. Sabe aquele fogo que ardia no meu coração, eu já não sinto mais. Eu venho para a igreja, mas é algo muito, sabe? Eu venho por vir. Querido, se durante essa ministração Deus falou contigo, tu sentiu no coração que tu precisa mudar o aroma, se tu precisa mudar a fragrância da tua adoração, a oportunidade é hoje. Não é para o fim da conferência, ou amanhã ou depois, não, é hoje. Se você veio até a casa do Senhor buscando isso na tua conferência, querendo ouvir de Deus, eu te digo hoje, se avalie e pergunte como é que está a fragrância da tua adoração. Eu, Senhor, eu quero que a minha adoração suba como um cheiro suave nas tuas narinas, que o Senhor se agrade da minha adoração. Eu quero te dar uma adoração perfeita. Mas, querido, vença o obstáculo. Que foi o que a mulher fez. Ela não se importou com quem estava na casa. Ela não se importou com o que Simão ia pensar dela. Ela simplesmente foi e o adorou. Em verdade. Quando Jesus falou, meu Pai procura verdadeiros adoradores. Gente, por que ele frisa verdadeiros adoradores? É porque existem pessoas que adoram de boca para fora. Mas Ele quer verdadeiros adoradores. E se você quer ser um verdadeiro adorador, Jesus está procurando por você. Agora se disponha. Seja verdadeiro. Porque uma adoração verdadeira atrai a presença de Deus. Amém? O Ministério de Louvor vai cantar aqui um louvor. E eu queria que você hoje rasgasse o seu coração e fosse sincero com Jesus. Não se importe com quem está ao teu lado, com quem está te observando. Não feche os teus olhos. Diga assim, Senhor, eu quero ser um verdadeiro adorador. Espírito Santo, me ensina a ser um verdadeiro adorador. Tira de mim a hipocrisia, tira de mim o orgulho, tira de mim a soberba, tira de mim o que for, me esvazia, porque eu quero ser um verdadeiro adorador. Eu quero ser igual aquela mulher que não se importou com quem estava do lado. Eu quero simplesmente te adorar e expressar o meu amor profundo por ti. Amém? Fale com Deus, faça essa oração em nome de Jesus.
sempre. Amém. Vamos declarar isso de todo o coração. A Ele a glória. Não se prenda não, levanta tuas mãos. Aproveita a oportunidade. Expressa a tua adoração diante do Rei. Se Jesus é o centro da tua vida, então expressa teu amor profundo a Ele. O que importa é a presença dEle na nossa vida. Pra sempre. Quando entendemos o poder da presença de Deus na nossa vida, a gente não quer saber de mais nada. O medo vai embora, a vergonha vai embora, a timidez vai embora. Porque a gente não quer saber. O verdadeiro adorador, quando quer adorar, ele não se importa com as circunstâncias. Ele adora em tempo mau, adora em tempo ruim, mas ele adora em tempo bom. Expressa o teu amor profundo por Jesus na tua oportunidade. Pra sempre, amém. A Ele a glória. A ti a glória, Jesus. A Ele a glória. Só tu és santo, só tu és digno, só tu és Jesus, dono de toda a glória, de todo o louvor. A Ele a glória. Pra sempre, amém. Eu posso pedir só para a igreja cantar? Isso é só as músicas? Puxa isso, Ellen. A Ele a glória. Feche teus olhos. Mais uma vez. Aleluia, Jesus. Somente a ti, Jesus. Oh, Jesus, rasga nossos corações, Jesus. Se não fosse a tua presença, Jesus, não tinha nada de bom para te oferecer. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aplauda o Senhor.